Teoria das restrições é uma parada bem clássica, um livro originado num livro de 1980, do Goldratt, chamado A Meta. E esse livro e essa teoria mudou o mundo como a gente conhece. É um dos 25 melhores livros de gestão da história da humanidade. E é algo que eu tinha tido pouco contato, passei a ter mais contato e vi na teoria das restrições uma oportunidade de a gente gerir muito melhor nesse negócio, principalmente nesse momento que a gente tem um sistema grande, cheio de pontos que podem restringir o nosso crescimento. E qual que é o resumo da ópera? O que isso tem a ver com a gente, tá? O resumo da teoria das restrições é o seguinte: toda empresa tem o primeiro ponto da teoria das restrições, é o que a gente chama de throughput, que é o resultado, é o que a gente está bem familiarizado. Toda empresa tem uma meta, o livro chama Meta, o primeiro livro, né? A meta é sempre gerar mais dinheiro no presente e no futuro, que eu já venho falando com vocês bastante, falei lá do Champ, porque a gente tem o P da perpetuidade, a gente precisa gerar valor para sempre. Valor é fluxo de caixa livre, a gente fala de caixa o tempo inteiro, a meta é de caixa. Beleza? Se a gente precisa, então, gerar mais caixa, que é esse grande peso, ou seja, a gente precisa erguer um peso maior, mais caixa, né? mais resultado para os acionistas do negócio, o que conecta a gente ao peso? É os elos da corrente, é o sistema. O sistema tem aquisição, tem retenção, tem monetização, tem o financeiro, tem produto, tem tech. São todos elos da corrente que erguem esse peso. Para a gente erguer um peso mais pesado, a gente precisa de elos mais fortes. O que acontece se a gente tenta erguer um peso mais pesado do que algum dos elos da corrente? O que vai acontecer? Vai aumentar. Vai aumentar onde? No elo mais fraco. Não vai aumentar todos ao mesmo tempo. Então a teoria das restrições tem a visão de que a restrição é o elo mais fraco. Se eu começar a otimizar este elo e fazer ele ser incrível de ouro, ele não vai impedir que a corrente se rompa, porque o elo mais fraco é o de cima. Então a otimização local, ou seja, uma otimização fora do gargalo, ela é inútil, ela é desperdício. Não adianta ficar melhorando a aquisição da V4. Hoje não é o que restringe, a gente tem o melhor case de aquisição de clientes da história do setor. Essa não é uma restrição. Qual que é então a restrição? Que se a gente tentar erguer pesos mais pesados, vai ferrar o nosso negócio. Existe sempre um elo da corrente mais fraco, que se ele for melhorado, imediatamente a gente consegue erguer um peso maior. Mais próximo do resultado financeiro. E aí uma vez que esse elo é reforçado, o gargalo, ele passa a ser um outro elo. O outro elo vai ficar o mais fraco agora da corrente, e a gente vai gerindo a empresa se movendo pro elo mais fraco. Então esse é o resumo da teoria das restrições. E eu achei isso bem interessante, porque de fato a empresa tem várias coisas. Qual que a gente foca? A gente vai fazendo tudo ao mesmo tempo? Não. Será que a gente já não fez assim? Eu entendo que a gente fez assim. Um dos primeiros elos fracos da corrente da V4 era a... Vou voltar lá no começo, né? Desse grande fase. Cara, quando eu não tinha nenhum cliente, meu elo era vender. Eu não sabia, não tinha nada. Se eu não tinha cliente, não tinha nada pra otimizar. Só pegava o telefone, ligava, vendia. Vendeu, pum, dinheiro no caixa, comecei esse negócio. Aí começa a surgir outros elos pra esse cliente. Aí a gente começa a melhorar essa aquisição. E a gente começa a ter mais clientes do que a gente tinha capacidade de atender. Nesse cenário, antes da franquia, antes da escala operacional, adiantaria adquirir mais clientes? Não, porque era um gargalo. Eu não tinha gente mais pra operar junto comigo na mesma velocidade que eu era capaz de adquirir. Ou seja, qualquer otimização e aquisição iria ser desperdício diretamente. Porque não tinha vazão no fluxo para absorver aquela operação de clientes. Então, o gargalo se tornou a operação. E a gente colocou foco em construir o sistema de franquias. Isso fez com que a gente, com a mesma aquisição, conseguisse agora dar mais vazão para esses clientes na operação. Aí as franquias começaram a se desenvolver e a gente precisava de mais clientes para as franquias melhores. Aí a gente fez uma máquina de aquisição mais forte. Aí desenvolvemos o broker e chegamos nessa grande solução que a gente tem hoje, trabalhando na aquisição. Hoje a gente tem uma operação grande, robusta, que eu já falei para vocês que tem um problema nessa operação. Hoje, a gente fez cerca de 500 milhões de reais de receita na rede. Mas se as unidades fizessem a mesma receita média que a Collie, por exemplo, faz, a unidade número 1 em receita, a gente fazia 5 bilhões de receita. Então tem algum gargalo que está restringindo esse negócio. Não é aquisição, a gente tem capacidade de comprar quantos clientes a gente quiser. A gente tem capacidade de operar, a rede já está estabelecida com as mesmas unidades que poderiam estar fazendo o que a Collie faz. Mas o gargalo hoje é a retenção de receita nos clientes. Esse é o grande gargalo. Muitas unidades não conseguem monetizar, vendem barato, não conseguem segurar o cliente mais do que 3, 6 meses. O grande diferencial da Collie não foi adquirir melhor. Foi ela fazer a XP ficar lá 3 anos, sair de um contrato de 10 mil para um contrato de 300 mil, 400 mil, depois de 400 e poucos mil, mas não saiu até agora. Tem flutuado nos produtos e deixado pelo menos 1, 2, 3 milhões de reais por ano desde que entrou aqui na V4. Esse foi o elo da corrente que eles conseguiram fazer melhor do que as demais. Não é porque eles adquirem melhor, mas esse gargalo, usando todo o sistema V4, é muito forte lá também. Então a restrição do sistema V4, neste momento, é o nosso Net Revenue Retention, por isso que ela é a nossa primeira prioridade. Se a gente conseguir resolver o NRR, turma, hoje 70% dos clientes que compram uma operação estratégica, por exemplo, não compram mais nada. Esse produto já foi uma grande evolução. Por quê? Esse produto tem garantia incondicional, tem um custo de serviço muito baixo, só 1% dos clientes pedem o dinheiro de volta. Mas 70% deles caem. Ou seja, se a gente não ficar botando cliente pra dentro pra caramba, a gente não consegue sustentar esse negócio. Cada cliente custa mais dinheiro, custa mais CAC. Então o primeiro fator da contabilidade de ganhos na teoria das restrições é o valor, é o throughput, é a margem de contribuição que a gente gera. O segundo fator vai ser o nosso inventário. Todo esse parque está lá, 200 unidades, 4 mil pessoas, escritório pra lá e pra cá. A gente não deveria aumentar o inventário idealmente, deveria manter ou reduzir. E o terceiro é o custo operacional, que é, por exemplo, a nossa mídia. A gente vai precisar, se a gente não manter o cliente comprando mais, o que vai acontecer com esses 3 fatores da contabilidade de ganhos? A gente vai ter mais despesa operacional, cobrando basicamente o mesmo valor de um cliente que não compra mais do que a primeira coisa que a gente vendeu para eles. Vai deteriorar o nosso sistema. Para que a gente tenha um resultado imediatamente melhor, qual que é o elo da corrente que está mais fraco? É o Net Revenue Retention. Se a gente então conseguisse uma forma desse cliente, desses 70% dos clientes que não compram nada depois daí, comprassem algo e imediatamente mantivessem pelo menos um ano dentro da V4, pelo menos mantivesse a mesma receita da E durante o ano, já seria muito melhor. As unidades que já fazem isso em algum grau já sabem quanto é melhor. Se a gente conseguisse fazer, então, como fizemos com o G4, que foram 50 vezes mais, 30 vezes mais receita do contrato original do primeiro mês do G4. Se a gente conseguisse fazer isso com os nossos clientes, ia ser 2, 3 vezes, ia ser 100%. Mantivesse o ano inteiro a mesma receita da receita original. O resultado de geração de margem de contribuição seria imediatamente melhor. Então, não tem outra coisa que restrinja mais esse sistema atualmente do que o NRR. Isso é uma grande desgraça, erramos? Não, é normal. Um dia a aquisição vai voltar a ser restrição. Um dia o financeiro pode ser restrição. Um dia a capital pode ser uma restrição. A restrição sempre move. Sempre há uma restrição atuante no sistema. Quando ela é superada, move-se para outro lugar e eventualmente tu volta para essa restrição. Então a gente está perfeitamente alinhado com a melhor teoria de gestão da história do capitalismo. A gente só não pode tirar o foco de atuar numa restrição por vez. E a teoria fala, e eu vejo que faz todo sentido, cara, qualquer utilização fora dessa restrição agora é inútil, uma utilização local, não um ótimo global. A gente precisa de um ótimo global, precisa de mais margem nas unidades, mais margem nos clientes, mais margem na matriz. Esse é o grande meta, o grande objetivo. Então a gente vai atuar na restrição. Simples assim. Nada importa mais. Esses dias o Frequel me mandou um e-mail sobre um sistema de gestão das unidades que ele tinha visto, que no fim era o ClickUp. Eu falei, irmão, o que é essa porra, velho? Foca no cliente. O que tu fez pro cliente de novo pra ele ter mais resultado, ficar mais com você? Não é um gargalo. Ah, mas o mercado vai foda-se. Não vai mudar nada. Seu mercado fica muito melhor. Amanhã, o jeito que a gente vende, a forma como a gente vende, os ativos que a gente controla, não vai gerar mais NRR, não vai gerar mais resultado pro cliente. Foco na restrição. Faz sentido pra vocês? Boa. Por esse motivo, esse é o último Monfre, porque a partir do mês que vem, a partir de hoje, na verdade, o Monfre passa a se chamar NRRD. Ah, viu? Qual que é a lógica, turma? E não é fancy, não é bonito.
Porque existem 5 etapas na teoria das restrições para a gente avançar na nossa governança e no nosso resultado. Primeira etapa, identificar a restrição. A gente identificou. Alguém tem dúvida que essa restrição é a hora V4 hoje que governa o nosso sistema? Não. A segunda etapa é a gente espremer a restrição. Tirar o máximo dos recursos que a gente tem para fazer mais com o que a gente tem, sem novos investimentos. Fazer mais com o que a gente tem para ter mais resultado nessa restrição sem novos investimentos. Tem várias coisas que a gente pode fazer diferente na forma como a gente vende, na forma como a gente entrega, para a gente tirar mais do NRR sem investir nada mais. Essa é a segunda etapa. A terceira etapa é subordinar toda a empresa à restrição. O que isso significa? Todo mundo tem que atuar a favor da restrição. Tem como financeiro atuar a favor da restrição? Tem como o produto atuar a favor da restrição? Tem como a aquisição atuar a favor da restrição? Tem como todo mundo atuar a favor da restrição. Porque se o vendedor falar errado, não falar do portfólio, vai ferrar a monetização. Se o financeiro mandar a cobrança de uma gerar fricção com o cliente, vai aumentar o churn, vai aumentar o cancelamento. Se o produto não fizer um produto melhor, que ajuda a gente a entregar melhor, vai prejudicar a restrição, vai. Então todo mundo tem que trabalhar com o olho na bola do NRR. Então o Monthly passa a ser o grande dia pra gente dar um check-in em como a gente está em relação ao NRR em todas as operações. Faz sentido? Isso é subordinar a restrição. E a terceira etapa é elevar essa restrição. A quarta etapa a gente identificou. A gente vai espremer essa restrição, como eu vou mostrar pra vocês. A gente vai subordinar a empresa inteira para essa restrição. Na matriz, 50% do bônus vai depender do NRR da companhia. Já adiantando. Então a gente vai subordinar a empresa inteira essa restrição. E a quarta etapa é elevar a restrição. É aí então a gente investir mais nessa restrição para aumentar a capacidade dela. Até que a restrição passe a ser outra coisa. A gente tem tanto NRR que falta cliente. A gente tá no NRR no máximo de mercado, agora é só falta cliente. Ou falta capital. Ou seja qual for a próxima restrição, depois a gente ter elevado essa restrição. E a quinta etapa é voltar para a primeira, que é identificar a próxima restrição que governa o sistema. Essas são as 5 etapas da teoria das restrições que a gente está executando by the book, tá? Então vamos lá, como é que a gente começa na nossa segunda etapa? Voltar aqui, a gente precisa espremer a nossa restrição aqui. A gente precisa espremer ela, fazer o máximo com os recursos que a gente tem para resolver essa restrição. A restrição é o NRR. E aqui tem uma informação, um insight importante que já nos mostra que a gente pode mexer para poder melhorar essa restrição. 61% das reclamações que a gente teve no Reclame Aqui no ano passado, que a gente sabe que é um calcanhar de Aquiles da V4, na reputação da marca, foram de clientes tiny small compraram a assessoria byline. Byline não, seria tradicional. Não é nem a byline, seria um problema menor. Ou seja, se a gente não tivesse vendido para cliente tiny small assessoria tradicional, que nem deveria estar vendendo overall, talvez a gente tivesse 60% menos problemas no Reclame Aqui, que é o problema mais grave. Tá? Lembra que a gente está subordinando a empresa de restrição usando o máximo dos recursos que a gente já tem para a gente resolver o nosso NRR. Dito isso, passa-se a vigorar a partir de hoje uma nova regra no sistema da V4, dado que o objetivo é NRR, que é, a partir de segunda-feira, é proibido vender para cliente tiny small projeto executar. Tá? Se for vendido projeto executar para cliente tiny small, a gente vai tirar a unidade 7 dias do broker para cada cliente que a gente descobrir. Se tiver uma reclamação no Reclame Aqui, a gente vai investigar, vai acabar descobrindo, vai tirar 7 dias para cada cliente que for vendido executar para cliente tiny small. Tem como vender para tiny small ainda? Tem. Saber e ter, que são produtos que servem bem esse cliente. O executar, ele não tem capacidade de tirar resultado de um executar. Essa é a realidade. É o que gera 60% dos problemas no Reclame Aqui. Isso é subordinar a extrema subordinação da empresa à restrição. É isso. Essa é a primeira ação. Faz sentido? Vamos lá. Segundo anúncio. Todo o modo de saber, estruturação estratégica, tudo de consultoria, tudo que é saber, vai ser descontinuado até dia 31 de março. Tudo como é hoje. Tá? Todos os produtos de saber, de consultoria, serão descontinuados. Por quê? Porque a gente foi fazendo os produtos de saber, a estruturação estratégica e tudo mais, por um objetivo que não foi o que virou. O objetivo era melhorar a aquisição. E acabou que o produto performou melhor do que esperado. Os clientes gostam dos produtos de saber. Eles não reclamam, eles não pedem o dinheiro de volta, eles deixam até mais margem que no executar. Excelente. Só que como isso foi um teste lá no Jet Ski, eu criei esse produto para fazer um pitch no Primocast, na Jovem Pan, e conseguir monetizar o cliente rápido, adquirir o cliente rápido, simplificar o que era assessoria. Agora a gente parou por lá para ele, virou um Frankenstein essa porra. Tem estruturação de todos os negócios da humanidade no V4. De 5 mil, de 4 mil, de 70 mil, de 100 mil. A gente vai pegar tudo, a gente pegou, vou mostrar para vocês, e a gente passou a limpo e vai relançar o saber em 4 únicas soluções. Tá? Então a gente vai dar até o final de março para vocês se adaptarem aos novos produtos. Então até lá pode vender o saber para tiny, small, medium, large enterprise, como ele é hoje, até o dia 31 de março, é o prazo para adequação e entrar os novos produtos. Tem um outro problema na estruturação, ele não é renovável. Então 70% dos clientes que compram estruturação não compram mais nada, e eles não vão renovar, porque ele não foi desenhado para ser renovável. Isso acaba com qual indicador nosso? NRR. E se fosse renovável? E se ele pagasse uma anualidade ao invés de um projeto de 45 dias? Então a gente olhou para isso, pensando no NRR e reformulou. Eu vou mostrar os novos produtos para vocês hoje, e vocês terão até dia 31 para se adequarem, tá? Então vamos lá. Como eu falei para vocês, 60% da meta depende de renovação, depende de monetização. Os produtos saber não estão ajudando. Eles ajudam na aquisição e na margem, mas eles não ajudam com o objetivo de inovação como eles foram desenhados, até porque virou puta freestyle do caralho. Então a gente precisa passar limpo subordinado à restrição. Então a gente vai lançar, segunda-feira, o Destrava Receita, que vai ser o nosso IP, a nossa propriedade intelectual de saber da V4. Eu literalmente escrevi um mini livro chamado Fábrica de Receita, tá? Já vai ser enviado para todos vocês, onde eu explico o conceito de que uma restrição governa o sistema de vendas do cliente. Então eu peguei toda a teoria das restrições, não necessariamente o livro da Meta, mas o livro It's Not Lucky, isso não é sorte, que foi o segundo livro do Goldratt, que é focado em marketing. Isso é uma coisa que eu fiquei pesquisando muito ao longo desses últimos dias, que é a teoria das restrições nunca me foi apresentada como marqueteiro. E eu fiquei, cara, por que não, né? Porque o livro da Meta ele é muito focado em produção. O segundo livro do Goldratt, que se chama Isso Não é Sorte, que é a continuação da Meta, é só focado em marketing. E ele não ficou tão popular, talvez, quanto a Meta. Mas é muito foda, é sensacional. Como eu vou mostrar pra vocês, eu reescrevi uma adaptação do cientista do marketing focado na teoria das restrições, na aplicação do cientista do marketing através da teoria das restrições, que está embalado como Destrava Receita. E eu já fiz o pitch para um cliente, que já está gravado e vai ser enviado pra vocês logo mais, que eu vendi pra ele na quinta-feira. A gente tá gravando uma série pro Primocast chamada O Mentor, que a gente gravou os 2 episódios, foram terminados de gravar a semana, já no modelo do Destrava Receita, e logo vai ser lançado no reality. A gente acompanhou 4 clientes ao longo de 2, 3 meses, e eu embalei todo o programa através dessa metodologia. Qual que é a nova metodologia do Destrava Receita? Parte já é o que é uma adaptação da aplicação com a teoria das restrições. Então isso aqui vai estar muito presente na nossa vida daqui pra frente, tá? Que é o Bow Tie, só que by teoria das restrições. Qual que é a lógica da teoria das restrições? A gente sempre tem que atuar o mais próximo da receita para o mais distante da receita. A gente sempre precisa atuar o mais próximo da nossa zona de controle e não na zona que a gente não controla. Por esse motivo, a receita é o que está na nossa mão, está no nosso caixa, a receita que a empresa tem. Qual que é o ponto, o elo mais próximo da receita que a gente controla? É a retenção de clientes. Então já tem clientes. O nosso cliente já tem cliente. O elo mais fácil dele mexer, mais próximo de mover a receita dele, é na base que ele já tem. O segundo ponto mais próximo da receita é dos clientes que estão chegando e estão comprando ou não comprando.
O terceiro é dos clientes que estão chegando, mas não estão aparecendo eventualmente para comprar na loja, movendo do carrinho para um carrinho fechado, aparecendo na reunião. O quarto é a qualificação, a qualidade da demanda que ele está gerando. E a gente tem o interesse, tem a atenção e por último a exposição. O que a gente fazia é o inverso. O que a gente fazia era o oposto do que a teoria das instruções pede, que é começar da exposição do CAC para o LTV. Tanto que a conta nem é assim, LTV e CAC, né? Então a gente tem que começar do LTV para o CAC. E encontrar qual é a trava que restringe o sistema. Se eu estou perdendo muito fluxo aqui, qual que é o lance da teoria das instruções? Eu deveria focar só nesse item, não nos demais. Sabe o que a gente faz, verdade crua? É todo marqueteiro adora shine spot, ele adora coisa nova. Aí a gente começa a fazer um monte de otimização local. Ah, não, deixa eu fazer um pouquinho de SEO, deixa eu fazer um pouquinho de mídia, deixa eu fazer um pouquinho de e-commerce, deixa eu fazer e-commerce, deixa eu fazer CRM. Aí no final o cara não tem resultado. Porque eu tô fazendo o oposto da teoria das restrições. Eu tô focando em tudo ao mesmo tempo. Um monte de otimização local que não move o ótimo global da companhia. Quantos clientes nossos, turma? O problema do cara é que o time de vender é uma merda. A gente vai começar a gerar lead pra quê? Pra jogar no lixo? Ele tem o melhor time de vendas. Quando tiver top, ele gera lead. Se ele tiver top, não adianta mexer no time de venda do cara. Eu vou mexer na demanda. Ele tem um CRM de merda. Não adianta fazer o resto. Você já tem base de cliente, eu posso melhorar o CRM dele e ter resultado rapidamente com o CRM dele. Então, essa vai ser a leitura presente toda a vida da aquisição ao dia a dia da operação. Qual que é a trava que governa o sistema da receita para o mercado? Do fator que a gente tem mais controle, do fator que a gente tem menos controle. Esse é o resumo do conceito de trava-receita. Então, existem 7 restrições possíveis. E aqui eu poupei uma parte da teoria das restrições, que é identificar possíveis restrições do sistema. Existem só 7 restrições possíveis. Sendo a 0 a cegueira. Cara, não faço uma puta ideia de nada. Não sei se meu cliente volta, nem sei quem é meu cliente, nem sei quanto eu tenho. Existe esse cliente, né? Muito presente no nosso dia a dia, parte do cliente de extração estratégica. E aí eu vou de trava em trava. Só trava retenção, que é trava 1, trava 2, 3, até a última trava, que é 7. Pô, não tô conseguindo alcançar a gente. A nova página de vendas que a gente desenvolveu ao longo desses dias, eu e o Arthur, já vai estar no meio de vocês ao final dessa manhã. Isso aqui é um print da página, onde o cliente preenche uma série de informações e aponta a trava dele. Então, nesse exemplo, a gente preencheu um cliente e a trava que a gente apontou é a trava de decisão. Eu tenho que focar na decisão, pô. É isso. Então, essa primeira parte, identifiquei qual é a trava, eu clico nela e eu vou ter os itens auditáveis daquela trava. Que hoje a gente tem um monte de auditoria perdida. A gente vende estruturação estratégica que um dos entregáveis é landing page. Mas eu quero e-commerce. Ah, eu vi outra coisa aqui, cara. Olha como é loucura a forma de entrega. Então, cada um dos itens, cada um dos 7 vão ter os seus itens auditáveis. Então, eu tenho esses 2 itens para auditar na trava de decisão. Itens auditáveis, tem 4. Escutar call de venda, analisar a proposta comercial, matriz de objeções, diagnóstico de processo de fechamento. Eu marco os itens auditáveis. Só que eu posso marcar em todas as travas. Porque se eu quero ver o sistema como um todo, eu posso ter que auditar todas as travas. Então, esse cliente compra mídia. Por exemplo, a venda que eu fiz, vocês vão ver, o cliente que eu vendi junto com o Giovanni, ele não tinha mídia. Ele não comprava mídia. Ou seja, não tem auditoria de mídia. Porque ele não tem esse item auditável. Mas ele tem um CRM, ele tem um time comercial. Então, tem que auditar esses itens. Qual que é a graça do item auditável, turma? Porque num produto só que eu trava receita, ele pode custar 15 mil ou 100 mil. Vai depender dos itens auditáveis. Então, a gente, junto com o Figueiredo de operações, está padronizando cada item auditável, quanto custa servir esse item auditável, colocando isso no preço dinâmico. Então, a depender da quantidade de itens auditáveis, muda o preço da entrega. Ah, eu quero pagar menos, tudo bem, vou auditar menos coisas, mas não é auditado, porque se não auditar não tem visibilidade. Sem visibilidade, não consigo identificar a restrição governo do sistema, vai dar merda. Mas se o cliente de fato tem menos itens auditáveis, não faz sentido eu cobrar por todos os itens auditáveis. Beleza, essa é a primeira parte da equação, os itens auditáveis e cada uma das restrições. A segunda parte da equação é os artefatos. Então eu entrego uma landing page, tem valor pro cliente? Tem. A depender do caso, se essa restrição governa o sistema. Eu entrego um script comercial novo reformulado pro time dele, isso é bacana, gera valor? Depende se essa é uma restrição. Então para cada trava, a gente está chamando de trava para melhorar o entendimento do nosso cliente, a gente tem uma série de artefatos disponíveis, que são padrões que a gente já viu que funcionam naquela trava. Então a gente tem já todos os modelos que funcionam de página para cada tipo de cliente, de scripts comerciais que funcionam para cada tipo de cliente, de modelos de CRM que funcionam para cada tipo de cliente. E é parte do que a gente entrega como uns bônus aleatórios hoje na EE. São templates. Os artefatos são só templates modelos, tá? Já tá organizado. Então, quando o cliente compra um destrava receita, o DR, ele vai ter os itens auditáveis que ele selecionou e o acesso aos artefatos que estão conectados à trava. Então, a depender da trava, ele vai ter o artefato específico daquela trava. Que é um tailor-made, uma personalização de um produto que hoje ele é um monte de coisa maluca solta. Então, aqui é um exemplo. Eu cliquei nos artefatos. Tem um exemplo, 6 exemplos de artefatos da trava de tomada de decisão. Templates críticos comerciais, checklist de uma oferta, checklist de análise de churn de proposta, template de proposta de valor, relatório de objeções comuns. Então, isso vai ficar disponível para o cliente se a trava é aquela. Um único artefato na trava certa é o suficiente para destravar a receita do cara. E aí depois ele tem que ir para uma próxima trava, e assim, de trava em trava, no ciclo de melhoria contínua. Isso que eu mostrei para vocês vai compor a primeira das 4 ofertas do destrava receita. Esse é o destrava receita raio-x. Então eu não tenho nada, não tenho visibilidade de direito nenhum, selecionei todos os itens auditáveis. Em 45 dias a gente audita e entrega um artefato relacionado à trava que domina o sistema do cara. Parecido com o que a gente tem hoje na EE, só que personalizado por padrão. Então vou selecionar os itens auditáveis, que já inclui os artefatos, já estão conectados com a entrega lá no Hops. Fica muito mais fácil de garantir que entregou o que a gente deveria entregar e para de cobrar 15 ou 70 mil da cabeça do closer. Cria um padrão de venda. Garantia condicional, muito próximo do que é a exploração estratégica. Esse produto a gente manteve, principalmente para não gerar tanta ficção de curto prazo na aquisição. Mas ele tem um problema em relação ao NRR, ele não é renovável. Então, o objetivo desse produto, que ao longo desses 45 dias, a gente pega o cliente com nenhuma visibilidade, entrega ele com visibilidade das auditorias, das soluções para as travas dele, ao planejamento do que ele deveria fazer, através dos artefatos, do board que a gente está chamando de check-ins de boss, de tomada de decisão e da assessoria assíncrona. A gente quer levar, idealmente, esse cliente, o que a gente está chamando de destrava receita operacional, tático e estratégico, que é o OTE aqui. Oi. Você tem que fazer um link aqui só, que ninguém tá de casa, não. Eu posso vender o DRX mais de uma vez para um cliente ou não? Acho que sim. Eventualmente o cliente precisar de novo. Mas não é ideal, porque esse aqui é mais negócio daqui. Ó, só pra vocês entenderem, tá? Vai ter várias dúvidas. Segunda-feira eu vou estar com a manhã inteira disponível, eu, Figueiredo e Cole, pra responder dúvidas sobre isso aqui, tá? Então vocês vão receber hoje um material com 110 páginas, vídeo de 2 horas de venda, vídeo de 40 minutos apresentando a página. Tem trabalho bastante no final de semana e segunda a gente vai estar a manhã inteira disponível pra responder as dúvidas de vocês, tá? Qual que é o lance do DR e OTE, tá? Ele é anual. Como que ele funciona? Primeiro que a gente transformou ele numa entrega anual, onde a matriz se envolve, tá? Primeira grande diferença deles. A gente vai ter 4 ciclos de 90 dias ao longo de um ano. Nesse ciclo de 90 dias, uma das coisas que a gente vai ter é os grupos de trabalho. O que é o grupo de trabalho? A gente coloca esse cliente num grupo com outros clientes que estão vivenciando a mesma trava, para se ajudarem a tomar a decisão para destravar aquela trava. Cross unidades, feito pela matriz. Depois de 90 dias, se ele decide que a trava é outra, a gente move ele de grupo para um grupo que tem a mesma trava. Se ele decidiu que a trava persiste, que pode acontecer, a gente mantém ele na trava.
tá? É um pouco do que a turma tenta fazer com as mentorias e masterminds, só que solucionando os problemas que a gente enxerga que tem, que é tu entrar num grupo com um monte de gente com objetivos diferentes, em outros momentos que fica all over the place. Aí tem um objetivo específico e tem um guia na trava e ele serve para compor a troca de ideia. No operacional, no Strava Receita Operacional, qual que é a parada dele? É um cliente que está no nível operacional. Ele precisa de ajuda operacional. O que ele vai ter? Ele vai ter o Community Manager da matriz e o resto todo feito pela unidade. No tático, a gente vai ter um Growth Planner da matriz. Então a mesma entrega da unidade, o Community Manager da matriz, criando os grupos, mas toda reunião de board entra um Growth Planner da matriz. Tá? O que é o Growth Planner e o Community Manager? A gente tem os nossos sócios aqui. A Priscila sendo a primeira pessoa a construir esse processo como Community Manager, que é a sócia da matriz, guiando esses clientes. E o Hélio, que está aqui na matriz, muitos de vocês já sabem, como nosso primeiro Growth Planner para construir esse trabalho. Ele mesmo executando, então ele entra com um segundo ponto de vista junto com a unidade. Tá? Então se o cara está no nível mais tático, onde ele já está com o conceito de LTVK, que ele tem decisões mais complexas, mais táticas para tomar, ele pode aderir a esse recurso. No estratégico, o que muda? Eu entro no board, junto com todo o board da matriz. Eu, Cole, Figueiredo, Gui, o Black, para ajudar esse cliente a tomar a decisão. A unidade faz a mesma coisa nos 3 níveis. O que muda é o preço e o nível de envolvimento da matriz, tá? Então a gente tem o board tomar decisão, a cada mais ou menos 40 dias acontece um board dentro desse cronograma. Primeiro a gente identifica a restrição, depois a gente ajuda a otimizar a restrição com os artefatos, alinhar a empresa à restrição, que é o equivalente a subordinar, como eu falei pra vocês, e depois a gente investe na restrição. Existem 3 boards pro alinhamento, para a decisão do investimento em expansão da trava e para tomar a decisão se a gente deu certo, se a gente vai mover a trava para outro lugar ou persistir na trava. Esses são os boards. No operacional a unidade toca 100%, no tático a gente tem o Growth Planner da matriz que participa, que no caso é o Hélio, e no estratégico eu participo pessoalmente junto com o Gui, o Cole, o Max, todo o managementinho aqui da matriz, e o cliente também pode escolher board members externos como um add-on. Ah, eu quero que vocês tragam um nível. Tudo bem, se ele pagar R$200 mil, ele pode ter um nível especificamente no board dele. A gente pode ter isso como um add-on adicional para ele, caso ele queira, tá? Para cada board. Um nível estratégico, por exemplo, Brasil Paralelo, que foi o cliente que comprou isso da gente no ano passado, tá? Assessoria assíncrona, então não tem check-in, tem os bots. Assíncrona a gente tá lá para ajudar o cara. O grupo de trabalho tem 3 encontros online do grupo de trabalho. No operacional e no tático não tem presencial, no estratégico tem. Não do grupo de trabalho, mas do board. O grupo de trabalho é sempre online, porque é só para trocar ideia e a PRI vai construir o processo que conduz esses clientes ao mesmo tempo através do ano. Os artefatos são sempre disponíveis para o cliente utilizar. A gente não faz nada pro cliente aqui, tá? É 100% consultivo. É um produto para expandir o que a gente já sabe que dá certo na EA, nos derivados, e para competir com outras consultorias e com as mentorias que têm surgido, muitos dos nossos clientes estão muito presentes. A gente tem um valor de um jeito que a gente paga por isso, tá? E de jeito que nossos clientes pagam por isso e pedem por isso. E aí esse ciclo recomeça a cada 90 dias, repete, o produto é anual. Então ele compra 4 ciclos, tem garantia condicional de 60 dias, tá? Se ele não quiser, ele pode desistir depois de 60 dias. Então esse produto aqui, ó, o Strava Receita Raio-X, vai de 15 até 100 mil. A gente tá vendo detalhes dos artefatos e quanto eles custam, quanto eles mudam no preço, tá? Mas vai depender dos itens auditáveis. O Strava Receita, ele vai de 30 a 50 mil, porque também depende dos itens auditáveis, porque a gente também audita os itens na entrada no Strava Receita Operacional. 150 mil, 350 mil, tá? Esse aqui, ele pode ir, na verdade, até 500 mil. Esse aqui, mais ou menos até uns 200, esse aqui até 100, que é médio, tá? Aqui esse range ali na média. Porque muda os itens auditáveis e a gente tem um interessante nesses outros 3, que é receita no sucesso. Pensa que é um objetivo estratégico as a service. Então, parte da remuneração, a gente vai pôr no sucesso, pago pós um ano, se destravar 2 travas ao longo do período anual. Então, durante o período de um ano, vai ter 4 ciclos de 90 dias. Se a gente decidir, se o cliente decidir que destravou uma trava, que é ele que decide um dos boards, esse protocolo que tá no documento, se ele destravar 2 dessas travas, ele paga o bônus, tá? Então, o bônus pode ir de 50 a 250 mil, ele paga no outro ano. Óbvio que isso é 100% de margem para nós, a gente já garantiu uma margem mínima na entrega original, mas é um jeito da gente comunicar junto com o cliente e mostrar o nosso envolvimento de alinhamento de ganhos, tá? Aqui uma informação interessante de ter uma noção. Nossa categoria Saber, hoje ela dá uma margem de contribuição média para as unidades de R$6.100, tá? Essa é a margem de contribuição média que os Saber dão hoje para as unidades, com as suas respectivas oscilações, tá? O que a gente vai ter aqui, ó? Esses são os tickets mínimos que podem ser vendidos os produtos, tá? Todos os produtos nesse ticket mínimo. A gente vai ter entregue pela matriz, nada no DRX, é 100% pela unidade. 14% das horas de entrega vão ser feitas pela matriz, que é com o Community Manager. No tático, 47% entregue pela matriz, com o Growth Planner e o Community Manager. E no DRS, 63% é entregue pela matriz, comigo, com o Community Manager e com o Growth Planner, tá? Por isso, para aderir à venda dessas soluções, vai ter alguns requisitos. Primeiro, taxa de serviço da matriz para a matriz fazer a sua parte nesse serviço. Aqui a gente não vai cobrar nada, porque a gente não vai fazer nada. Aqui a gente vai cobrar 5%, aqui a gente vai cobrar 20% e aqui 40% além dos royalties, tá? Porque a gente está adicionando uma camada de serviço que não existe. Lembrando que a entrega da unidade é exatamente a mesma em todos os níveis. Mudar o nosso envolvimento e o quanto o nosso envolvimento tem valor para o cliente. Então aqui é basicamente a construção de um CSC, parecido com o que a gente tem lá na vendas. A gente está criando um CSC, remunerando um indivíduo mais caro, como eu, para participar quando fizer sentido, quando aparecer um cliente que quer isso. Que não é todo dia. E aí você usa essa service 100% variável junto com a gente, tá? Então para a unidade é a mesma coisa. Ela ganha R$6.100 no DRX, porque o nível de serviço é parecido com a EA atual. Mas no DRO ela já ganha de 7 a 20 mil reais, a depender do bônus. Já ganha mais. 39 mil e 74 mil reais de margem nos demais produtos, porque o nível de serviço é o mesmo. Mesmo com os royalties, com os impostos, com a taxa de serviço, a gente faz cerca de 10 vezes mais margem de contribuição para a unidade e faz um serviço que está adequado para o cliente ver valor. Porque os clientes veem valor, tem clientes que veem valor, clientes maiores veem valor nesse grau de entrega. Se a gente conseguir fazer a venda desses produtos, a gente fica muito mais próximo do nosso objetivo de 1 bilhão de booking, principalmente por causa dos tickets. Isso é necessário, requisito para a meta de 1 bilhão. A gente precisa subir o ticket médio do Saber de hoje 18 mil reais para pelo menos 30 mil reais. Tá? A narrativa tá bem bacana, vocês vão ver a reunião de vendas que eu fiz com o cliente. Ele quis o estratégico, eu tava na call, mas eu falei, cara, não faz sentido. Aqui no site, olha o cliente que eu peguei, turma. Pedi pro Nunes, marca uma venda pra mim aí, qualquer uma. Aí era um cara do agro que queria branding. Aí eu, puta que pariu, agro pro cara do branding. Mas no fim eu consegui mostrar pra ele que não precisava de site, não precisava de manual de identidade visual. Eu precisava entender o que tava acontecendo, ele queria contratar o Zezé de Camargo, pagar 500 mil reais pra ele. Eu falei, tu nem faz mídia, cara, pra que tu vai botar o Zezé se isso faz sentido se fizesse mídia? Aí falou, pô, já valeu, só que eu joguei 500 mil. Então beleza, isso a gente vai fazer ao longo do ano se tu fizer o DRO. Eu falei pra ele, o DRO é legal pra você, vou ver os itens auditáveis e vou mandar o preço pra você. Tá? Então, a ideia aqui também, ó, no DRO, turma, a gente vai isentar a taxa de serviço por um ano, tá? Então, para aderir ao serviço, vai ter isso, aderir à possibilidade de entregar esse serviço, vai ter essa taxa, mas a gente não vai cobrar no primeiro ano. Então, em 2026 inteiro, o DRO, que vai ser o produto carro-chefe do Saber, a gente não vai cobrar a taxa de serviço, a gente vai isentar por um ano, tá? Por quê? Porque a gente não sabe ao certo quanto isso vai afetar os indicadores da matriz. Talvez a gente isente por mais um ano, talvez a gente isente para sempre. Mas talvez a gente não consiga isentar, a gente precisa rodar para ver os impactos nos unidades econômicos aqui também e ver o que faz. Mas de qualquer forma, o objetivo em comum foi sempre preservar, porque gerar mais margem para a cadeia, para as unidades, porque esse é o objetivo de throughput final, tá? E de todo modo, a gente está levando de 7 a 21 mil reais a mais de margem para a unidade com esse novo formato e mais do que isso, um produto com foco no NRR, com foco no que o cliente está buscando e é isso, tá?
Como começar a vender, tá? No DRX, o coordenador precisa ter a aprovação do teste de lógica da matriz. Porque a teoria das restrições ele é 100% logical thinking process. Tem um outro livro que só desdobra as questões lógicas da teoria das restrições, que se chama Logical Thinking Process, que se o cara não é lógico, ele não vai conseguir fazer essa porra, essa é a realidade. Então a gente tem um teste lógico com a turma lá do Label, que é requisito para entregar o DRX. Então você tem até 31 de março para continuar vendendo saber, agora no formato DRX no mínimo, precisa como requisito ter um coordenador que seja aprovado no teste de lógica, tá? Pro OTE, tem um termo de adesão à solução e os requisitos específicos, que é o teste de lógica, mas também uma certificação em teoria das restrições para poder entregar o mesmo requisito. O coordenador precisa ter esse requisito cumprido, porque ele vai ter que checar se isso foi feito ali, mesmo que tenha coisas que os demais players possam fazer, tá? Mais uma vez, lembrando que um dos objetivos da empresa é o turnaround definitivo de marca, a gente não pode deixar o negócio aberto, a gente tem que ter garantia de quem está entregando tem os requisitos mínimos para entregar o prometido, tá? Então aqui um pouco do plano de transição, tá? Proibido vender separado a partir de segunda-feira para Tiny e Small, tá? Lançamento DRX e DROTE a partir de segunda-feira, a gente tá segunda-feira de mês disponível para tirar dúvidas. Dia 31 de março é o fim do saber como nós conhecemos definitivamente. 1º de abril é só o destrava a receita, tá? Por que a gente tá fazendo isso? A gente tá fazendo exatamente by the book o que o modelo pede. A gente tá subordinando a empresa inteira à restrição de net revenue retention. By the book, pelo método, uma restrição de cada vez. Esse é o foco do ano. Se a gente superar isso, turma, a margem das unidades, o valor do ecossistema vai para outro patamar, tá? Então, esse é o objetivo. Lembrando as prioridades, então, expansão de NRR, turnaround definitivo da marca, crescimento da receita de vendas a service, conquistar a base de consumidores com intenção de compra e o melhor partnership ever da história do Brasil. Bom?